A paz do Senhor a todos os ceadebianos, sejam todos bem-vindos ao canal Ceadeb TV Oficial. Estamos em pleno comentário da lição da CPAD para adultos. E desta feita vamos comentar a lição de número 12, que será ensinada no dia 17 de dezembro de 2023, cujo tema é o modelo de missões da Igreja de Antioquia. Queremos agradecer a todos que têm dado suporte, feito os seus comentários e também dado o seu joinha e também compartilhado nos seus grupos e que tem nos dado um feedback. Tenho encontrado tantas pessoas e um agradecimento especial a todos os convencionais que participaram da 120ª Assembleia Geral Ordinária aqui na Ceadeb e que nos disseram: estou vendo os seus comentários da lição. E a maior parte deles disseram: estou gostando muito, pelo que devo este agradecimento, primeiro em nome do nosso querido pastor Valdomiro Pereira da Silva, o nosso pastor presidente, que tem apoiado de uma maneira veemente os nossos comentários, dando incentivo, dizendo: Deus abençoe, continue se preocupando, isso é muito importante. Quero agradecer também ao pessoal da Rádio Vox, tanto os daqui de Salvador, como também os de Muritiba, a todos que têm acompanhado os nossos comentários. Um abraço especial ao querido Valmir Júnior, a todos, ao Ulisses, ao Gesiel, a Mônica Costa. Deus abençoe também ao querido pastor Janderson. Que Deus abençoe, meu querido pastor, uma honra, uma alegria saber que o Senhor também acompanha os nossos comentários e torce por nós. Deus abençoe ao Jamerson, a todos aqueles também que comentam a Escola Bíblica Dominical. Nós, a cada dia, estamos querendo melhorar, nos aperfeiçoar, deixar os erros e inconsistências para trás e nos aproximarmos daquilo que é perfeito. Portanto, nos ajude comentando aí o que você gostou, o que não gostou, o que não viu e gostaria de ver, e assim nós vamos melhorando juntos. Vem aí os comentários de 2024, que será algo novo, um projeto novo, uma ideologia, uma ideia de comentário também novo. Eu falei disso na lição anterior e agora estou enfatizando que teremos algo realmente, uma estrutura maravilhosa para o ano de 2024, se Jesus Cristo não voltar. Mas vamos ao modelo de missões da Igreja de Antioquia. Os textos principais. Tem como botar aqui só o textual na tela? Ah, glória a Deus. Diz assim: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Esse textuário é muito rico, mas como a lição ela comenta o textuário, então nós vamos deixar para o comentário dentro do tópico. A verdade prática diz: a ação do Espírito Santo é a garantia de sucesso de toda a obra missionária. Por isso que Jesus disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Porque o revestimento de poder do Espírito Santo é a garantia de sucesso, é a capacitação para a obra da missão. Olha a leitura diária aí. Na segunda-feira vamos estudar a Igreja de Antioquia da Síria. Era estratégica para missões. Na terça-feira, Atos capítulo 8, versículo 1. Houve então o espalhamento, a dispersão ou uma diáspora dos crentes. Contribuiu para a fundação da igreja em Antioquia. Na quarta, teremos os dons espirituais e ministeriais servem à obra missionária. Os dons espirituais não são apenas flores para adornar, mas ferramentas para o trabalho da igreja. Na quinta-feira vamos falar sobre jejum e oração necessários para o envio missionário. Eita jejum! Depois que se acostuma a comer, jejuar é um desafio. Mas quero agradecer também ao meu querido amigo, pastor
Luiz Otávio, ele completou 3.000 dias de jejum, entregou agora na capelinha, que Deus abençoe. Mas precisamos jejuar mais, com um objetivo específico para que o Senhor possa fazer grandes coisas. Na sexta-feira vamos ler missões em diversas cidades e países não alcançados. E no sábado, o Salmo 126, versos 5 e 6, na obra missionária, quem planta com lágrimas, colhe com alegria. Agora, os objetivos, aliás, tem a leitura bíblica antes disso, né? Atos capítulo 11, versículos de 19 ao 26, e também Atos capítulo 13, versículos de 1 até o 5. Vamos lá. Diz assim: os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Eita, eu penso aqui, Jack, no ambiente, no caldeirão que se tornou aquela importante cidade de Antioquia da Síria, uma das 3 cidades mais importantes do Império Romano. Depois da capital Roma, depois de Alexandria, vinha já a capital da província da Síria. Por isso, Antioquia da Síria. Havia naquela cidade, naquela província, cerca de, ou melhor, a província era a província da Síria, a província romana da Síria, e a cidade era de Antioquia. Morava lá cerca de 500.000 pessoas, já no primeiro século. Então, era um caldeirão envolvente. Eita, o irmão Barnabé iniciava o culto, o irmão Paulo pregava, então Paulo orava pelos enfermos e Barnabé orava. Meu Deus, era forte, corria muita gente, eram milagres, maravilha, a palavra de Deus sendo pregada. Então, Deus, ele manda que os seus servos fossem espalhar esta mensagem para mais longe. Glória a Deus. Mas Atos capítulo 13, versículos de 1 a 5 diz: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, olha que igreja rica, né? Eu me lembro da igreja em Corinto, que também era rica em talentos, em doações, presentes do Senhor à igreja, porque é Ele quem dá. Então, lá em Antioquia havia profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Esse Manaém não era qualquer coisa, não. Ele foi criado com Herodes, o tetrarca. Portanto, não era um homem jovem. Ele já tinha uma certa idade. E Saulo, que não era um homem de muita idade, era ainda bem jovem. Veja como Deus, ele trabalha com... Para Deus não existe, meu caro Jack, diferenciação de idade. Ao contrário, Deus, ele faz com que haja um encontro de pensamentos entre a idade avançada e a força da juventude, a sabedoria da velhice, embora a sabedoria também esteja com os mais jovens, para que a sua obra ela ande coesa, ande forte, ande íntegra. Glória a Deus! Talvez esteja alguém aí vivendo um conflito de gerações, como diria o cantor João Alexandre, o abismo das gerações. Mas essas gerações não precisam ter um abismo.
Não, essas gerações têm que ter pontes de encontro. Essas gerações precisam se conversar. Os adolescentes precisam conversar com os jovens, os adolescentes precisam conversar com a terceira idade. Da mesma forma, os jovens precisam conversar com os infantes, as crianças e com os obreiros. Não pode haver esse pessoal aí, esses obreiros aí, esses caras. Não, para com isso. É preciso haver relacionamentos, bons relacionamentos cristãos. É preciso haver entendimento. Ele é meu irmão. Olha, irmão, é assim, é assado, como se diz aqui. Olha, vamos conversar, vamos nos inteirar das coisas. Antes de falar alguma coisa, senta primeiro para entender, para gerar empatia, porque a casa de Deus é diferente da casa de Belial. Aqui é casa de amor, aqui é casa de reverência, aqui é casa de perdão, para que todos nós andemos juntos. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Vê aí o que é que está faltando. Uma reuniãozinha, uma palavra de unidade, para que todos possam juntos andar. E o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com uma igreja coesa, andando em unidade. Seguindo aqui, o versículo 2 de Atos 13 diz assim: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. Este relato do querido historiador Lucas é algo assim tão rico. Eu posso dizer que cada sentença, cada palavra aqui é uma sentença que dá um estudo bíblico. Olha o versículo 2, e servindo, havia um serviço, eu estou trabalhando. Ah, meu irmão, não vou trabalhar não, porque eu tenho um serviço é maior, é para longe. Não, a obra que Deus tem para mim é... Não, servindo ao Senhor. E quando se serve ao Senhor, está servindo à igreja, está servindo ao povo. Calma lá esse pensamento aí, não, eu não posso estar preso à igreja não, porque a obra que Deus tem na minha vida é para mim só para lá e para cá. Esqueça isso. Deus, ele pega pessoas que já estão servindo para servir mais. E jejuando, olha aí, esse jejum aqui é, ao que parece, ao que me parece, um contexto específico. Eu não vejo o jejum como um costume, como os faziam os discípulos de João e os fariseus. Mas eu vejo o jejum como algo específico. Olha, a obra do Senhor precisa crescer. Ou então não sabemos exatamente qual a vontade de Deus. Então vamos jejuar nesse propósito? Vamos fazer um propósito, né? Aí o jejum é que entra. Aí o Espírito diz, glória a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Aí o Espírito diz assim, apartai-me, a vontade do Espírito. O Espírito não é um sopro. O Espírito de Deus não é apenas um ente, é etéreo. Não. O Espírito é uma pessoa que tem desejos, que tem propósitos. Apartai-me, separai-me a Saulo e a Barnabé. Nesse primeiro contexto é Barnabé e Saulo, né? Para a obra a que eu os tenho chamado. Então, a separação, o apartamento é para a obra. Não é para o engrandecimento individual de uma pessoa, não, é para a obra. Para a obra de quem? Para a obra do próprio Espírito Santo, porque eu tenho chamado eles. Né? Então vamos lá, porque senão eu fico aqui na leitura bíblica, é uma bênção, mas a gente não chega ao todo. E eu quero aqui falar, viu, Jack? Exatamente sobre isso. Nós temos cerca de 50 minutos, 55 minutos. E nós temos dividido, vocês veem que a nossa aula no máximo chega a 53 minutos. A mente começa a compreender já e contar o tempo. Então, se prende demais a um tópico, ou se explana, ou se explica demais um texto querido, então você vai ficar devendo os demais textos.
não tem, isso chama economia do tempo, remindo, economizando, pensando bem o tempo que se está levando. É o que o apóstolo Paulo, ele fala. Então, é preciso entender que você pode descer as minúcias de um assunto dentro da lição, mas não desça tanto, porque você precisa também designar ou falar ou explicar os demais assuntos. Por isso que o apóstolo Paulo diz, não deixei de vos falar toda a doutrina de Deus, toda a integralidade da doutrina. Isso é muito salutar, isso é muito importante. Eita, chega, eu dei um terrazinho aqui, meio terra. Vamos aos objetivos da lição aqui na tela cheia. O primeiro objetivo é apresentar a natureza e as características da igreja de Antioquia. O segundo objetivo é expor sua natureza missionária. E terceiro, enfatizar o serviço de missões em Antioquia. Os nossos tópicos estão assim distribuídos. Primeiro, a igreja de Antioquia, natureza e características. Segundo tópico, uma igreja missionária em ação. Terceiro, o serviço de missões. Então vamos ao primeiro tópico, a igreja de Antioquia, natureza e características. Então agora eu vou ter que repetir algo, é que a Antioquia da Síria, ao contrário da Antioquia da Psídia, que ficava na região da Frígia, onde Paulo passou também, Antioquia da Síria era uma cidade em ebulição, uma cidade forte, uma cidade poderosa. Uma cidade que ficava na província da Síria e tinha cerca de 500 mil pessoas habitando lá. Então, uma cidade importantíssima. E quando viram que o evangelho foi espalhado lá e que a recepção ao evangelho era surpreendente, então os discípulos mandaram a Barnabé para lá. Barnabé, ao chegar, era um homem bom, reto, cheio do Espírito Santo. E Barnabé tinha muitas características. Barnabé era uma pessoa sem ciúmes, era uma pessoa que se doava, era uma pessoa que se preocupava com o ministério de outro. Barnabé, ele não abria muito a guarda para Saulo, sabe por quê? Porque ele sabia o que Deus tinha na vida de Saulo. Ele sabia que Saulo precisava aprender algumas lições muito importantes. E muitas vezes, irmãos, às vezes nós, como pastores, queremos ensinar alguns obreiros para que a obra de Deus flua muito mais com o tempo, mas alguns obreiros, eles não têm essa percepção. E muitas vezes o obreiro usa a língua, contra o superintendente, contra o pastor, mas vejam que o pastor, ele zela pelas vossas almas. Então, se você está sendo apertado pelo... Eu vou falar aqui diretamente. Se você está sendo apertado pelo seu pastor, olha, dê graças a Deus por isso, porque está escrito que o filho que está sem disciplina, o pai não trata como filho. E o seu pastor é a figura, o representante de Deus aí na sua congregação, aí no seu campo. Submeta-se ao princípio da autoridade, muitas vezes parecendo ser incoerente, contraditório, muitas vezes sem razão, mas eu te digo, é muito importante submeter-se ao princípio da autoridade. Nós tivemos aqui uma convenção só sobre isso, mas muita gente relativizou o conceito de autoridade. Submeta-se à autoridade e você será muito abençoado. Se tem alguma coisa que você discorda do seu pastor, você tem com certeza a liberdade para chegar até ele. Olha, discordei disso aqui, mas eu aceito. E aceite de verdade. Aceite de verdade. Introjete dentro de si, Senhor, eu creio que é o melhor para a sua igreja. Eu creio. E com o passar do tempo, você vai perceber que realmente era o melhor. Glória a Deus, porque Deus cuida da sua casa. Então, a igreja em Antioquia era uma igreja poderosa, era uma igreja que tinha mestres, era uma igreja que tinha doutores. A escola bíblica dominical, por assim dizer, lá na igreja em Antioquia, era, meu irmão, forte, como diz aqui, era poderosa, era cheia.
conhecimento para lá, conhecimento para cá. Meu Deus, os cultos lá de doutrina eram acorridos, eram poderosos, era uma ebulição maravilhosa, né? Glória a Deus. A igreja em Antioquia, ela se preocupava não apenas consigo, mas ela tinha um olhar muito mais ampliado. Por quê? Veja, quando o Espírito Santo de Deus, ele ilumina os olhos do nosso entendimento, ele o faz por duas razões. Primeira coisa, ele faz para a salvação, porque os nossos sentidos espirituais, eles são embotados pelo pecado. E o apóstolo Paulo diz nos quais o príncipe deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não resplandeça a luz do evangelho de Cristo. Mas o segundo motivo é que ele ilumina os olhos do nosso entendimento para que a nossa visão seja ampliada. Veja que Isaías já era profeta na corte do rei Uzias. Mas no capítulo 6 ele declara, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, aleluia, assentado num alto e sublime trono. Então ele percebeu ali, vendo a magnitude e magnificência do nosso Senhor, que ele não passava de um mero humano, homem de língua torpe, um homem de língua dobre, um homem de lábios pecaminosos. Mas então um anjo toca como a tenaz os seus lábios e diz, eis que esta tenaz tocou os seus lábios e a vossa iniquidade foi tirada. Glória a Deus. A partir daí, irmãos, no encontro com Deus, ele tem uma nova visão, a visão da necessidade da obra de Deus, de missões. Então ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Né? Então o Espírito Santo, quando ele vem, ele amplia a visão. Uma igreja só será missionária se ela tiver o Espírito Santo para ampliar a sua visão. Uma igreja que não se preocupe apenas nos seus bancos, acolchoado, no seu ar-condicionado, pocando, mas que se preocupe também com o missionário que está no sol a pino, evangelizando, quem sabe em Várzea da Pedra, quem sabe nos estertores mais profundos do nosso Brasil. Então, ele precisa também ser pensado, ser alcançado. Glória a Deus. Então a igreja de Antioquia, ela tem esse pensamento, mestres e doutores, dons espirituais, mas também tinha um pensamento missionário. Foi a igreja de Antioquia quem orou e jejuou para que o Senhor fizesse a sua vontade. E aí o Senhor então disse, separa-me a Saulo e a Barnabé. O terceiro subtópico do tópico 1 é uma obra de leigos. Então veja, todos nós, eu estou achando que esse notebook aqui vai descarregar e eu preciso carregar logo ele. Por favor, me ajuda aqui, enquanto o contra-regra aquele vai verificando. Então, a gente vai dando andamento à nossa aula. Não era uma obra de pastores, de bispos, mas era uma obra de todos. Era uma obra em que todos participavam, todos eles estavam prontos para pregar o Evangelho. É preciso não esperar ter a função, é preciso não esperar, vê se está aqui na pasta, por favor, só quando me colocarem para coordenador de missão é que eu vou trabalhar, nada disso. Só quando me derem, porque senão, como é que eu posso trabalhar se não me dão um cargo, se ninguém me vê? Irmão, tem tanta oportunidade, tem evangelismo, tem a consagração, tem o momento especial da oferta missionária. Fora isso, as igrejas têm o momento do testemunho, em que você pode testemunhar do Senhor Jesus, tem o seu trabalho como um fazendor de tendas, onde você estiver viajando, você pode também cooperar com a obra de Deus. Ah, meu Deus, você pode também sugerir, pastor, a gente poderia fazer esse culto de missões? Ah, sim, os cultos de missões estão muito iguais, pastor, sempre a mesma coisa. Pastor, faz isso aqui. Eu queria vender uma coisa, um lanche, para poder ajudar a obra de missões. Glória a Deus. Irmão, tem muito espaço para trabalhar. Então, a igreja em Antioquia, ela era, muito obrigado, meu amado, ela era uma obra de leigos. Só depois
é que separou Saulo e Barnabé, porque está escrito o que no texto bíblico? E servindo ao Senhor, e jejuando. Então já havia o trabalho. Eu me recordo que durante 17 anos eu servi ao Senhor como coordenador da EBD. Alguém dizia que era um cargo menor, eu dizia que era o maior cargo que eu podia ter, dentro da minha possibilidade. Eu mexia com computador, com dados, eu pegava o Access, que era um programa de dados, a planilha do Excel, eu pegava o Word, eu mandava ver, eu cadastrava aluno, eu controlava isso que é feito hoje pelo sistema EBD, mais automatizado. Eu pegava os cadernos, levava para casa, eu lançava as planilhas, depois eu lançava os relatórios. Meu Deus do céu, isso já deve ter uns 15, 20 anos. Porque eu estou ficando velho, graças a Deus não morri cedo. Então, mas é o que? O desejo de fazer a obra de Deus. Eu não precisei ser auxiliar, eu não precisei ser diácono, eu não precisei ser presbítero, eu não precisei ser nada. Graças pela misericórdia de Deus, e eu considero isso uma coisa boa, ótima. Ser evangelista, ser presbítero, ser pastor é maravilhoso. Agora, não espere ser para fazer. Sirva ao Senhor. Servindo está no quê? No gerúndio. Servindo. Estou trabalhando aqui, estou trabalhando ali. Uma porta fechou ali. Ô, irmão, não preciso da sua ajuda, não. Ô, tá bom, meu irmão. Eu vou ver se o outro aqui precisa, viu? Deus abençoe. Ô, irmão, me arruma uma vaguinha aí, viu? Me ajuda aí a te ajudar. O que é que o senhor está precisando aí? Ô, irmão, estava precisando de alguém ali para... Ah, não, pode deixar comigo. Eu vou tentar fazer isso aqui, vou chamar alguém que sabe. Pode ficar tranquilo que a gente vai ver. Ô, irmão, precisava de alguém para fazer um cartaz. Ah, o meu sobrinho trabalha bem com isso. Tomara que ele queira, que meu sobrinho... Não, meu sobrinho, rapaz, faça aí um cartazinho. Não sei se é rápido, porque quando a gente fala, é rapidinho, eles ficam por aqui. Menino. Mas quando você diz, ô, meu sobrinho, faz uma coisinha aí pra gente, rapaz, ajuda aí. Você é expert. Fala assim a palavra expert. Aí ele diz, minha tia tá sabendo até o inglês. E aí faz. É maravilha. Você sabe... E eu quero falar aqui com os líderes da EBD. Hoje é rede social, é Insta, é WhatsApp. Não tem jeito. Eu faço os avisos no culto de doutrina, graças a Deus. É um culto muito cheio, mais cheio. Talvez seja mais cheio até do que o domingo, graças a Deus. Mas eu sei que muita gente está trabalhando, outros estão doentes. Então eu boto também no Zap. E eu peço ao amado Guilherme que bota no Insta aí, faz um cartaz aí, bota no Insta. Porque aí, quando um perde aqui, ganha lá. E o outro aqui, e assim a gente fecha o cerco. Muitas vezes a gente ainda está naquela de avisar um para se transformar, né? Chamado rádio peão, para que um passe para o outro passe para o outro. Isso acontece, mas vai demorar um ano. Você já realizou o seu evento. O boca a boca, muitas vezes, ele é incapaz de seguir o ritmo que você precisa. Mas você pode utilizar, mesmo na escola bíblica dominical, de todos os meios para poder alcançar as pessoas. Então, eu estou dizendo isso para que você impulsione a sua EBD. Avisa, neste domingo, grande EBD, bota um grande, bem grande, grande EBD. Escola Bíblica Dominical embaixo, porque tem aluno que nem sabe o que é EBD. Escola Bíblica Dominical. Começa às 8, ou então às 9, das 9 tal departamento, das 9, das 10 e tanto tal departamento. Bota o menino lá com a mãe, com o pai, a Bíblia na mão. Eita, é benção. Ah, pastor, eu fiz o cartaz, mesmo assim não mudou não, foi o primeiro. Você vai fazer direto isso aí, vai botando lá, bota uma fala, irmãos, estou mandando esse áudio aqui para que vocês vejam aí esse cartaz que meu sobrinho Vitor fez. Vocês gostaram? Olha, não perca a EBD. Os professores estão aprendendo lá no comentário do CEADEB TV Oficial. Estão animados. Então não perca não. Vai ser uma bênção de Deus para a vida de você. Não vai ser não, Jack? Então, isso aqui é uma obra de leigos. Sinopse do tópico 1. A igreja de Antioquia foi fundada por leigos e, consequentemente, por cristãos gentílicos.
Aqui há uma fala, porque a sinopse fala sobre leigos e gentílicos. Veja o que aqui a sinopse está querendo chegar a uma lógica, que é a seguinte. Ela foi fundada por leigos e então por cristãos gentílicos. Ou seja, se é um cristão gentílico que fundou esta igreja, não pode ter sido alguém com uma função de diácono, nem de bispo, nem de presbítero. Por que não pode? Porque essa função era dada aos irmãos do primeiro século. Os gentios ainda não tinham isso aí. Foi depois que, a partir do apóstolo Pedro, na casa de Cornélio, e depois o apóstolo aos gentios chamado Saulo de Tarso, que então os gentios começaram a também ter essas funções. Mas no primeiro momento nem Saulo tinha, né? Nem Saulo tinha, embora Saulo não era gentio, era um judeu. O tópico 2, uma igreja missionária em ação. Uma coisa é ter o nome de igreja missionária, outra coisa é ter a ação de uma igreja missionária. Igreja missionária, Deus é contigo. Sim, cadê as ações missionárias? O que é que está se fazendo? Já quero mais água, por favor. O que é que está se fazendo pelas missões? Quais são as ações missionárias, estricto sensu, que tornam este nome que está na placa uma realidade? Nós, aqui na Bahia, temos o nome de Igreja Assembleia de Deus, ou Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Mas, principalmente em São Paulo e em outros estados, é muito forte essa coisa das missões, né? Assembleia de Deus, missões. Então, a missão, porque realmente é uma igreja missionária, uma igreja, muito obrigado, que respira as missões. É uma igreja que trabalha as missões. É uma igreja que está em ação missionária sempre, todos os dias, semanas e meses. Veja, havia, conforme já li, Atos 13:1, alguns profetas e doutores. A profecia, ela não direciona, mas a profecia, ela consola. A profecia, ela exorta, né? E os doutores, óbvio, o papel do doutor é exatamente descer as minúcias, descobrir as coisas mais intrínsecas do reino de Deus. Então, os doutores, eles têm esse dom para poder ensinar a igreja de Deus, para edificar a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela era uma igreja missionária e estava fazendo missões através ela estava dando suporte, capacitação da igreja, dos membros da igreja, para servirem ao Senhor. Ou seja, a igreja de Antioquia, conforme eu já disse, ela não parava em si. Ela não estava satisfeita apenas em crescer para si, em levar ali 10, 15, 20 anos, sempre sendo alimentada, não. Ela estava sendo alimentada para ajudar outras pessoas. O segundo subtópico vai falar sobre uma liderança servidora, então baseada no texto, e servindo ao Senhor, ao qual já me referi. Disse-lhes o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo. Veja que o nome de Barnabé aqui aparece antes do de Saulo. Primeiro, foi ele quem foi designado a Antioquia primeiro, foi ele quem deu o impulso, fortaleceu o trabalho. Terceiro, foi Barnabé quem foi até Tarso buscar a Saulo, ou se não for a Barnabé, esta pérola do Evangelho, este homem desbravador, eita Deus, teria ficado lá em Tarso o tempo todo. Mas através de Barnabé, Deus usa Barnabé para trazer Paulo. Vem aqui, vem estagiar aqui, preciso de você aqui,
irmão Saulo. Irmão Saulo não era nem diácono, era um servo de Deus, mas já tinha um chamado. E quem reconhece isso foi Barnabé, através da visão de Deus. Saiba uma coisa aqui, o seu pastor, ungido por Deus, tem a visão sobre a sua vida. Não se exaspere, tenha calma. O Senhor está de olho e um propósito Ele tem em toda a sua vida e o seu ministério. Tenha certeza que vai dar certo, meu querido professor, minha querida professora, em nome de Jesus. Sinopse do 2. Profetas e doutores constituíam uma liderança servidora, estabelecida sem barreiras raciais ou espirituais. E eu diria, sem barreiras de idade. Como é que se chama de aqui? Barreira de idade. Ai, meu Deus, esqueci agora. Não é sectarismo, não. É algo parecido quando é a barreira da idade, a separação da idade, ou o preconceito da idade. Não é sectarismo, não, mas é parecido. Eu vou achar daqui a pouco. Vamos lá. O terceiro tópico vai falar sobre o serviço de missões. Então aqui nós temos o início das missões cristãs. A primeira viagem de Paulo, ele sai com Barnabé, e começa a evangelizar. Ele vai ali para a ilha de Chipre, Ele vai por ali beirando a costa, para depois chegar então em Antioquia. Essa primeira viagem é uma viagem poderosa, em que o Espírito Santo utiliza os seus instrumentos, Barnabé e Saulo, para fazer grandes e poderosas maravilhas. É claro que eles são perseguidos pelos judaizantes, primeiro atrás, mas depois na frente. Eles vão antes dos apóstolos para dizer, não aceite, não deixe eles entrar na sinagoga. Esses homens estão pervertendo a doutrina de Moisés. Meu Deus! Mas mesmo no meio de tantas perseguições, os apóstolos pregavam o Senhor e milagres, sinais e maravilhas se viam através deles, porque nada pode impedir a obra do nosso Senhor. Segundo subtópico, roteiro da viagem e atividades missionárias, isso aí eu vou deixar para vocês, ou melhor, aqui tem algo importante também, prestando contas. Essa prestação de contas ela é muito importante. É dizer assim, olha, fomos para onde e depois retornamos, aqui estamos. Arrecadamos tanto, o Senhor nos ajudou tanto, faltou ali tanto, trabalhei ali, mas ali aconteceu essa salvação, o Senhor nos ajudou ali e aqui o Senhor cooperou conosco. Isso é prestação de contas. Prestação de contas nem sempre envolve questão financeira. Muitas vezes a prestação de contas é, estou bem, o Senhor me assistiu, o Senhor esteve comigo. Olha, durante o meu julgamento ninguém compareceu. Olha, estive preso em tal lugar. Olha, o julgamento foi assim. Isso também é prestação de contas. É através daí que hoje nós sabemos, através das prestações de contas de Saulo, de Barnabé, principalmente através de Lucas, que era a pessoa encarregada de anotar as prestações de contas, que nós hoje sabemos o que aconteceu nas viagens missionárias. Olha, teve um lugar que a pessoa disse que eu era Vênus e Paulo era Mercúrio, ou Vênus não, Saturno e outro era Mercúrio. Então, nos tratando como deuses, tudo isso a gente começa a compreender as culturas locais e o poder do Espírito Santo para muitas vezes quebrar essas crendices, essas superstições, para saber que só existe um Deus puro, verdadeiro, santo e que sublima todas as coisas. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Então isso é prestação de contas. Deixa eu falar um pouco sobre prestação de contas. Tem pessoas que acham que não precisam prestar contas, que são donos de sua própria vida, que são donos de seu próprio eixo, que são donos de seu próprio nariz. Você pode até pensar assim, mas no Evangelho, na causa do Senhor, quem pensa assim não prospera.
sempre está envolvido com muitos problemas. Por quê? A prestação de contas leva àquele a quem é prestado contas a muitas vezes cuidar de você, a muitas vezes advertir a você: ó, irmão, aqui não está muito bom não. Ó, essa forma de você agir, esse site que você está acessando, esse caminho que você está andando, esta amizade que você está tendo, não é boa para você, não é salutar para o seu ministério, não ajuda a sua família. Irmão, cuida mais da sua família, irmão, dá mais tempo para a sua saúde, irmão, cuida mais do seu corpo. Tudo isso nasce a partir da prestação de contas. Tem pessoas que se fecham em si mesmo e ninguém consegue penetrar. E muitas vezes o que acontece é que vem a queda, vem a tragédia. E as pessoas se surpreendem, se espantam. Como é que pode acontecer isso? De repente? Não é de repente. Ó, prestação de contas. Quando não se presta contas, então tudo pode acontecer. Porque a pessoa se sente, num escritor muito famoso antigamente, dizia que era a síndrome de Lúcifer. É a seguinte: eu não tenho ninguém a prestar conta, eu não quero prestar contas a ninguém. Eu subirei até as mais altas alturas e serei semelhante ao Altíssimo. Não quero prestar contas a ninguém. Isso é chato, prestar contas pode ser chato, sim. Olha, rapaz, isso aqui, isso, aquilo, outro, como é que eu faço aquilo ali? Como é que o senhor quer? Como é que dá para fazer? Ah, mas eu já tenho tal idade e agora que eu vou ficar fazendo isso? Bem, é uma escolha. Mas eu quero chamar a atenção, em bom sentido, meu querido aluno, não pôde ir à escola? Professor, hoje ou amanhã eu não vou poder ir. Professor, esse último domingo eu trabalhei, eu viajei, eu fiquei com a garganta inflamada, eu tossi muito, eu fiquei espirrando e por isso eu não pude ir. Manda uma mensagem, professor, manda uma mensagem ao seu pastor, ao superintendente da escola bíblica. Meu caro superintendente, venho por essas mal traçadas linhas informar-lhe penosamente que não poderei estar neste domingo na escola bíblica dominical tão aclamada, tendo em vista que a minha saúde inspira cuidados. E o laudo médico foi no sentido de que eu deveria repousar por mais alguns dias. Ou então, informal: meu irmão, domingo eu não posso ir. Coloca uma pessoa no meu lugar. Depois eu explico. PS, te amo. Ou melhor, postscript, as ordens, seja lá como for. Isso é prestação de contas. E o que é que acontece quando nós prestamos contas? As coisas começam a andar melhor. É como se fosse um óleo, a prestação de contas é como se fosse um óleo na engrenagem. Minha mãe, viu, aqui nessa câmera, minha mãe, ela costurava, ela é costureira. E a gente percebia que ela tinha sempre um vasinho de óleo, Singer. Porque quando ela notava que o pedal começava a travar, ia doer a batata da perna, como ela dizia, então ela ia e pingava algumas gotas de óleo na engrenagem. E aí começava a tudo funcionar. Quando nós temos prestação de contas, aquilo que nós sugerimos volta em forma de feedback. Olha, assim tá bom, tá dando certo, vamos continuar. Olha, tá tendo muita queixa, muita reclamação, vamos dar um tempo aí, vamos pelo outro lado e tudo funciona. Que Deus nos ajude, a nós cristãos, prestarmos muita atenção à prestação de contas, a esse feedback. Comunique mais, comunique melhor. Diga, não estou bem. Diga, estou muito bem. Diga, não posso. Ou diga, estou às ordens. O que não pode acontecer é dizer, estou às ordens. E alguém dizer, então vale. Rapaz, estou cansado. Não, isso não pode acontecer. Ou você está às ordens, ou não está. Não é obrigado a estar às ordens. Olha, hoje amanheci meio barreado, baqueado. Estou muito cansado hoje.
não me mande fazer nada não, tá certo? Tudo bem, não tem problema nenhum. Ninguém é obrigado a estar 100% todo o tempo. Agora, se diz, estou às ordens, eis-me aqui, envio outro, não pode. Eis-me aqui, envia-me a mim. Né? Então, como diz o deputado Samuel, seu servo para assuntos leves, sei lá como é que ele fala, seu servo para trabalhos leves, porque trabalho pesado já não aguenta mais por causa da idade dele. Né? Então, esteja disponível, ou comunique, não estou bem, ou estou bem, assim é melhor, é muito melhor, tá certo? Ok, Glória, está chegando ao fim. Sinopse do capítulo ou do tópico 3, a primeira viagem missionária de Paulo começa em Antioquia, o lugar de onde eles saíram, com a escolha e envio de Paulo e Barnabé por meio do Espírito Santo. É aí que começam as missões antigas. A missão moderna começa com William Carey, no século XV, né? William Carey. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E a nossa próxima lição é a lição O Propósito de Missões. Que Deus abençoe e não perca a próxima lição. Até lá. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.